Olá, este é o Literatura Miojo. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro tratado da obra Dois Tratados sobre o Governo, de John Locke. Olha, a gente tem aqui umas fontes que resumem, que analisam essa primeira parte. Muita gente pula, né? Mas ela é super importante. Nossa missão aqui é tentar entender por que o Locke dedicou assim um tratado inteirinho só para refutar as ideias de um tal Sir Robert Filmer e o livro dele O Patriarca. Para que essa demolição toda antes de começar a construir? Pois é, né? É uma ótima pergunta. Essencialmente, esse primeiro tratado é a preparação do terreno. Pensa assim, o Locke precisava primeiro desmontar a principal justificativa para o poder absoluto que rolava na época, sabe? Que era essa teoria do direito divino dos reis. Ah, aquela baseada na autoridade do Adão, como se fosse o primeiro pai e rei? Exatamente. Essa ideia de que o poder vinha de Adão, por herança, sem derrubar isso, a teoria que ele mesmo queria propor depois, lá no segundo tratado, que é baseada no consentimento das pessoas, bom, ela não ia ter o mesmo impacto, né? Perderia força. Entendi. Então vamos abrir essa caixa aí. O que o Filmer dizia exatamente? Que os reis eram, tipo, pais do povo, com um poder absoluto dado por Deus a Adão e que foi passando, assim, de pai para filho. Certo. Isso, essa era a linha geral, poder absoluto divino, hereditário desde Adão. Nossa, hoje parece uma ideia tão distante. Mas imagino que na Inglaterra da época, ali depois da Restauração, pós-Guerra Civil, isso devia ter um peso político enorme para legitimar a monarquia. Gigante, com certeza. Era um argumento central. E é aí que o Locke entra, e o jeito que ele faz isso é fascinante. Porque ele não chega e só fala, discordo. Não. Ele entra no jogo do Filmer, ele usa a lógica, ele usa as próprias escrituras que o Filmer citava, Ah, ele usa as mesmas ferramentas do adversário. exatamente, para mostrar que a tese do Filmer, assim, não parava de pé. É uma refutação muito metódica, sabe? Quase. Cirúrgica. E quais são os golpes principais que o Locke dá nessa ideia do poder vindo de Adão? Bom, a gente pode destacar uns 3 pontos bem centrais, eu acho. Primeiro, Locke ataca a ideia de que Adão tenha recebido de Deus um poder político, ou um domínio privado sobre o mundo e sobre os filhos, que pudesse ser herdado. Ele vai lá na Bíblia, em Gênesis, por exemplo, e diz, olha, o domínio que Deus deu a Adão foi sobre os animais, as plantas, a natureza. Não sobre outras pessoas. Isso. Não era poder político sobre outros humanos. Para Locke, Deus deu a terra para a humanidade toda, em comum. Não para Adão como se ele fosse um rei dono de tudo. Puxa, interessante essa leitura. Então, basicamente, o Locke está dizendo que o Filmer leu a Bíblia de um jeito que convinha para justificar o absolutismo, mas que o texto mesmo não sustenta essa ideia de um direito de reinar dado só para o Adão. Perfeitamente. Esse é o ponto. Aí vem o segundo argumento, que também é crucial. Ele separa radicalmente o poder paterno do poder político. São coisas diferentes para ele. Como assim? O poder dos pais sobre os filhos, e ele até faz questão de dizer que é um poder compartilhado, tá? Pai e mãe. É natural, sim, mas, primeiro, é temporário. Serve para cuidar, educar até o filho virar adulto, ter razão própria. E aí, quando os filhos crescem? Bom, aí eles se tornam livres, iguais aos pais, em termos de liberdade natural. Esse poder dos pais pro Locke, ele não vira magicamente um poder político para a vida toda. Não dá ao pai direito de vida ou morte sobre o filho adulto, nem de propriedade permanente. São esferas diferentes, entende? Entendi. Uma coisa é cuidar da família, outra coisa é governar um Estado. Faz todo sentido. O poder político pro Locke tem que vir de outra fonte, não da família. Certo. E o terceiro argumento? Você falou que eram três. Ah, o terceiro é quase um golpe de misericórdia, assim, bem pragmático. O Locke diz o seguinte, ok, vamos supor que Adão tivesse mesmo recebido esse poder de rei absoluto e hereditário, coisa que ele já mostrou que não acredita, né? Certo. Mesmo que a gente aceite só para argumentar. Exato. Aí ele pergunta, como é que a gente ia saber quem é o herdeiro legítimo hoje? Ele mostra que é impossível, na prática, traçar essa linha de sucessão direta, sem quebra, desde Adão até os reis do século XVII.
Nossa, é verdade. Milhares de anos, nascimentos, mortes, guerras. Quem ia conseguir provar essa linha direta? Ninguém. Quem poderia chegar e falar, eu sou o herdeiro de Adão? É inviável. Então, mesmo que a premissa lá atrás fosse verdadeira, ela não serve para legitimar ninguém no presente. É um checkmate na prática mesmo. Sem conseguir apontar o herdeiro, a teoria toda do Filmer para justificar o poder do rei atual cai por terra. Exato. Sem um critério claro para dizer quem herda, a teoria vira fumaça. Ok, peguei os contra-argumentos. Mas voltando àquela nossa pergunta lá do começo, por que essa trabalheira toda de demolição? Por que o Locke não foi direto para o segundo tratado, para a teoria dele? É uma ótima questão. Porque a teoria do Filmer, né, mesmo que a gente veja as falhas hoje, ou que o Locke visse as falhas lógicas e bíblicas, ela era a ideologia dominante. Era o que sustentava a monarquia absoluta, o direito divino. Era quase o senso comum para muita gente na época. Ah, entendi. O Locke sacou que para ele poder propor uma base nova para o governo, que é o consentimento do povo, os direitos naturais, a igualdade básica entre as pessoas, ele precisava primeiro mostrar que a base antiga, essa do Filmer, estava podre, que não se sustentava. Então, o primeiro tratado não é só uma crítica pela crítica, é estratégico. É tipo, gente, olha só, essa ideia aí do poder vindo de Adão não funciona. Vamos ter que pensar em outra coisa, algo baseado na razão, na liberdade. Perfeito. É exatamente isso. A refutação do Filmer não é um desvio de rota. É o primeiro passo fundamental para ele poder dizer: precisamos de uma teoria política diferente. Uma teoria que não comece lá numa herança mítica, mas que comece aqui, com a gente, com os indivíduos, seus direitos, seus acordos. Ele abre a porta para pensar a política de outro jeito. Isso, sabe, deixa uma pulga atrás da orelha para a gente pensar hoje. Se o Locke conseguiu questionar tão fundo uma fonte de autoridade que parecia, assim, natural, divina, né? Como essa herança do Adão, isso meio que convida a gente a pensar, será que não existem outras bases de poder, de legitimidade que a gente hoje aceita como normais, naturais, inevitáveis na nossa sociedade, mas que talvez pudessem ser questionadas também, repensadas? Às vezes criticar um fundamento que parece tão certo pode, de repente, abalar a estrutura toda, né? Fica aí a reflexão. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.